Boa noite a todos. Em primeiro lugar, gostaria de expressar a minha gratidão aos amigos do Seja, principalmente ao Paulo. É sempre uma grande alegria para nós a oportunidade do estudo, da reflexão dos ensinos de Jesus à luz da doutrina espírita. Nós separamos para o estudo desse momento o livro Socorro e Solução, do José Carlos de Luca, precisamente o capítulo 2, intitulado Filhos da Luz. Ele inicia a reflexão no capítulo com essa frase do Dr. Bezerra de Menezes, que está no livro Apelos Cristãos, do Chico Xavier, onde ele diz que a dificuldade é nosso degrau de ascensão e não nos faltará o amparo divino. Então vamos refletir sobre a questão das dificuldades que nós enfrentamos no nosso dia a dia, nas nossas experiências terrenas e como trabalhar com essas dificuldades para que elas se tornem degraus de ascensão, se tornem valiosas oportunidades para que a gente realize a nossa ascensão, em outras palavras, para que a gente consiga brilhar a nossa luz, como disse Jesus. Então vejamos, os degraus, as dificuldades normais que enfrentamos no nosso dia a dia, a dor, as limitações, os fracassos, as frustrações, os obstáculos, as críticas recebidas, as agressões sofridas. Para destacar algumas, mas essas são umas das principais que nós enfrentamos na nossa rotina diária. Então, vejamos, com a dor, nós temos a possibilidade de corrigir, entendendo que sempre a dor é o resultado de nossas escolhas. Então, a dor é sempre causada por nós mesmos. Então, ao vivenciar a experiência da dor, nós teremos a grande oportunidade de renovar o nosso discernimento e de renovar as nossas escolhas. Por isso, a dor bem vivida, ela nos dá a oportunidade de corrigir, representando assim uma pequena ascensão. As limitações também, com elas nós vamos ter a oportunidade do aprendizado para a superação. Então, sempre que nos encontramos dentro de uma limitação, nós entendemos que ali está a nossa grande oportunidade de aprendermos a ampliar os nossos horizontes e a potencializar a nossa força para superar aquela limitação. Igualmente os fracassos. Com os fracassos, com as experiências que nós consideramos fracassos, nós vamos ter a oportunidade de aprender com aquela experiência. Então, a experiência ela é muito valiosa no sentido que, pela experiência, nós temos a oportunidade de avaliar a nossa postura, fazer uma avaliação do que deve ser continuado ou do que deve mudar o rumo, mudar a estratégia, enfim. A experiência sempre nos ensina. E as frustrações. O que são as frustrações? As frustrações geralmente são expectativas que nós colocamos dentro de uma percepção que temos. Então, nós temos uma determinada percepção e colocamos uma expectativa e aguardamos um resultado. Aí o que acontece? De repente surge a frustração, quer dizer, aquilo que a gente esperava que fosse acontecer não acontece.
Então, aí é a nossa grande oportunidade de ampliar o nosso horizonte, de ampliar a nossa visão, enfim, de melhorar a nossa percepção. Nós vamos então entender que nós ainda estávamos com um olhar limitado, que precisaria abrir mais esse horizonte de percepção. Então a frustração, toda a experiência frustrada nos dá essa oportunidade. E no momento que você ampliou a sua percepção, também você subiu um degrauzinho, né? Os obstáculos, no caso, obstáculos vem a ser a nossa grande oportunidade de desenvolver a nossa flexibilidade. Então, o obstáculo, ele te dá a possibilidade de potencializar a sua capacidade de flexibilizar. Quer dizer, você não vai desistir da sua meta, do seu objetivo. No entanto, aquele obstáculo surgiu, é a sua hora de aprender a desenvolver a sua flexibilidade de contornar aquele obstáculo. No caso das críticas recebidas, vai sempre estar a identificar o que melhorar em si mesmo. Então, quando nós recebemos uma crítica, a maneira de trabalhar com essa crítica recebida é considerar a crítica. Porque a crítica, ela é aquilo que a gente chama do feedback, né? Então, vamos considerar sempre a crítica, passar pelos devidos filtros, mas sempre procurar entender que aquela crítica traz um apontamento para a nossa auto-melhoria, no que nós podemos melhorar sempre. E quanto às agressões sofridas, dentro dessa experiência da agressão sofrida, é a nossa grande oportunidade de exercitar, potencializar a nossa caridade. Então, nós vamos aprender a trabalhar, quando a agressão chega, trabalhar principalmente a indulgência e o perdão. Então vejamos, lá em Mateus nós temos esse versículo: pedi e se vos dará, buscai e achareis, batei à porta e se vos abrirá, porquanto quem pede recebe e quem procura acha, e aquele que bata à porta abrir-se-á. Numa análise mais superficial, mais apressada, poderíamos estar deduzindo desse versículo que basta pedir e que tudo que for pedido vai ser dado e que tudo que buscar vai ser encontrado e que a toda porta que se bater, ela se abrirá. No entanto, nós, nas nossas experiências de vida, dentro das dificuldades que nós enfrentamos, nós constatamos uma realidade aparentemente fora dessa condição aqui do pedir e se vos dará. Bom, eu pedi com fé e não foi o que eu encontrei. Então isso é quando a vida diz não. Então como é que nós vamos entender essa mensagem de Jesus quando ele diz que tudo que se pedir será dado, quando nós estamos diante de um não da vida? A vida diz não. Então, quando a vida diz não,
é a hora da dificuldade. E se Dr. Bezerra está dizendo para nós que a dificuldade é um degrau da ascensão, então eu preciso entender a mensagem velada que está nesse não da vida. Afinal de contas, nós estamos reencarnados justamente para realizar esse trabalho. E dado a nossa condição ainda de espíritos no segundo escalão evolutivo, que é um planeta de expiações e provas. Então, quando a vida diz não, está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 25, que Deus só dá aquilo que Ele sabe que será bom para nós. Então, assim, tá lá, qual o homem dentre vós que dá uma pedra ao filho que lhe pede pão? Ou pedir um peixe, dar-lhe-á uma serpente? Ora, se sendo maus como sois, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, não é lógico que, com mais forte razão, vosso Pai que estás nos céus dê os bens verdadeiros ao que lhe pede? Então, assim, nós, com toda a nossa inferioridade ainda, com toda a nossa ignorância ainda, nós, aos nossos filhos, sabemos dar boas coisas. Então, um exemplo corriqueiro: seu filho está com a garganta infeccionada, inflamada, ele quer muito um sorvete. A mãe vai dizer que não. Por mais que ele insista e por mais que ele se manifeste ali em conduta de revolta, a mãe vai dizer não. Porque ela sabe que o melhor para ele naquele momento é a negação do sorvete. Agora, quando a vida diz não e nós reagimos com a revolta, com inconformismo, então nós não estaremos aproveitando a oportunidade da dificuldade para fazer dessa dificuldade um degrau de ascensão, de forma alguma. Por quê? Nós não vamos galgar os degraus da ascensão, porque a revolta paralisa. Quando a gente reage... Opa, apareceu alguma coisa aqui. Quando a gente reage com a revolta simplesmente nos paralisa, porque nós vamos ficar dentro da camisa da vítima, nós vamos ficar presos dentro da camisa da vítima ou estacionados ali no muro da lamentação. Então, realmente, nós não vamos não vamos aproveitar, não vamos trabalhar aquela dificuldade, porque conforme nós vimos, o buscar e achareis, ele é a lei do trabalho. Então, para que a dor corrija, nós precisamos trabalhar esse corrigir. Então, não é só o fato de passarmos pela experiência da dor que ela vai fazer a correção. É por isso que Jesus dizia, quando ele realizava as curas, ele dizia: a tua fé te curou, mas vai e não peques mais. Em outras palavras, ele queria dizer: não tornes a causar essa dor. Aprenda a mudar o seu discernimento, a mudar a sua escolha. Aí sim, então nós temos que fazer esse trabalho. Nós é que vamos fazer o trabalho da correção. E aí sim, se bem aproveitada a experiência, se você conseguir fazer essa mudança
de discernimento e de escolha, aí sim foi um degrauzinho que você subiu. Alguma coisa que potencializou dentro da sua trajetória evolutiva. Muito legal isso, né? Limitações. Também, com as limitações, nós vamos aprender a fazer a superação. No entanto, nós precisamos trabalhar esse aprendizado. Então, jamais com a revolta você consegue fazer esse aprendizado. Porque para você trabalhar a superação, vai exigir de você, primeiro, a vontade. Você tem que querer essa superação. E depois do querer, você vai precisar aprender a fazer a superação e se dedicar, se esforçar, né? Se movimentar dentro desse processo. Em relação aos fracassos também, você vai conseguir um bom resultado com a experiência, você vai conseguir entender que aquela escolha, a maneira, a estratégia, os recursos buscados, enfim, tudo aquilo que nós necessitamos para a realização de um trabalho, tem que ser reconsiderado, tem que ser revisto, tem que ser replanejado, mas para colher todos esses resultados, nós temos que estar buscando isso, né? Nós temos que estar disposto a isso. Assim também com a questão das frustrações. Nós vamos só conseguir fazer a ampliação, abrir esse horizonte da percepção quando a gente se abre para isso. Quando você está disposto a entender que aquilo que não veio, aquele não que a vida falou, quer dizer, você vai perceber, você tem que estar disposto a fazer uma autoanálise, a conseguir identificar os seus pontos de percepção e buscar recursos que venham te melhorar aquela percepção. Então a gente tem que querer e estar disposto a realizar. Também quanto à questão dos obstáculos, que ele te dá a oportunidade de desenvolver a flexibilidade, mas você precisa também estar disposto àquilo. Porque com a revolta você está indo dentro de um propósito. De repente surge um obstáculo. A gente fala assim, é uma pedra ali no caminho. Você vai fazer o quê? Vai ficar revoltado? Vai ficar se sentindo vítima e vai desistir do seu propósito? Ou você vai se dispor a entender, a buscar recursos de como contornar aquele obstáculo e, às vezes, dependendo da situação, até a remover aquele obstáculo. Quantas vezes esses obstáculos estão dentro de nós mesmos? Não são obstáculos exteriores. Na grande maioria, temos, claro, os obstáculos exteriores, mas uma grande maioria dos obstáculos que nós precisamos trabalhar essa flexibilidade são obstáculos dentro de nós mesmos. Então, se a gente consegue trabalhar essa flexibilidade, consegue identificar esses pontos, então você se amadureceu e você cresceu um pouquinho. Então, subiu mais um degrauzinho. Igualmente pelas críticas recebidas. Então, você precisa estar disposto a fazer daquela crítica um feedback, a conseguir realmente identificar naquela crítica, aprender a passar pelos filtros, porque em questão de críticas também, às vezes nós temos um comportamento
de revolta e que a gente se coloca como vítima e acha que aquela crítica ali é uma implicância, aquela coisa toda. Ou nós, igualmente, dentro da revolta, nos considerando como vítima, nós entramos na menos-valia, na baixa autoestima, de achar assim, eu não agrado nunca, eu não consigo nunca, então eu sou, aí você entra na depressão. Então são dois comportamentos que não vão te trazer essa ascensão através da crítica recebida. A crítica só vai conseguir nos melhorar quando a gente consegue passar pelo filtro, porque muitas vezes aquela crítica, a gente tem que entender que toda crítica ela está dentro da ótica do outro. Então é importante passar dentro desse filtro em questões da crítica. Tá no filtro na ótica do outro. No entanto, é muito importante você fazer uma consideração bem fria com relação à crítica, porque você sempre vai estar descobrindo que realmente há pontos em você que aquela crítica está te indicando que você pode melhorar. E quanto às agressões sofridas, igualmente. Se eu me fechar dentro do papel da vítima, então eu vou entrar pelo caminho da revolta, pelo caminho da mágoa. Então eu não vou conseguir fazer daquela experiência de ser agredido para potencializar a virtude da caridade. Então, eu vou precisar querer e me dispor a trabalhar dentro da indulgência e dentro do perdão. Somente assim aquela dificuldade vai se tornar verdadeiramente um degrau de ascensão. Cada pequeno grau de indulgência, quer dizer, cada pequena compreensão que você consegue ter com a atitude do outro, cada pequena desculpa, são dentro das pequenas, dentro das pequenas, quer dizer, a gente não pode achar que já vai conseguir uma intensidade de indulgência e perdão, só pelo fato de estarmos entendendo, estarmos querendo e estarmos dispostos. Não, tudo começa dentro de pequenas experiências, só que vai potencializando. À medida que você se abre para entender o outro, para se colocar no lugar do outro, e à medida que você se abre para limpar as suas mágoas, os seus melindres, cada vez mais você vai conseguir buscar dentro de você essa força. E você vai perceber que você encontra sempre essa força dentro de você. Então, conforme dissemos, esse buscar e achareis é o princípio da lei do trabalho. Então, o tempo todo você precisa estar se esforçando, se movimentando para isso. Por quê? O progresso, ele é filho do trabalho, visto que este põe em ação as forças da inteligência. Então, nós temos dentro de nós todas essas forças. Todos nós contamos com esse recurso interior. Basta a nós buscarmos. Por que nós temos? Porque nós somos filhos da luz.
Nós somos filhos de Deus. Então nós temos toda a potência divina em nós. Somos luz. Agora, depende do nosso trabalho, depende do nosso esforço, da nossa escolha, da nossa movimentação, fazer com que essa luz brilhe. Então, precisamos entender que somos filhos da luz, mas a luz está em nós para ser potencializada. Então, Paulo já recomendava lá na epístola aos Efésios, andai como filhos da luz. O que ele quer dizer com isso? Andai como filhos da luz. Entendam que vocês são filhos da luz, que vocês têm todo o recurso, toda a potência da luz dentro de você. Basta você saber buscar e potencializar. Tipo assim, acender essa luz. Então, se você se comporta diante da dificuldade com o inconformismo e com a revolta, você não está andando como filho da luz. Você está andando como filho da treva. Você está se mantendo na escuridão. Então, andai como filhos da luz está dizendo que frente ao problema ou frente à dificuldade, busque a solução. Surgiu a dificuldade, surgiu o problema, busque a solução. Agora, vamos supor que a dificuldade é a dor. A solução seria só o remédio? Vamos pensar. Não, porque se a gente sabe que a dor, ela é o resultado de uma escolha, a dor é o efeito de algo que nós causamos, então não resolve, a solução da dor não é o remédio. O remédio, ele te auxilia a transitar dentro da experiência. No entanto, a solução para a dor é a mudança. Então, quando você busca a mudança para a solução da dor, isso você está andando como filho da luz. Você está se comportando como filho da luz. Quando todas as ocorrências contraditórias, todas aquelas ocorrências contraditórias, como as frustrações, os obstáculos, as limitações, as agressões, as críticas, enfim, todas as ocorrências contraditórias, qual é a solução? A aceitação. Quando você trabalha a aceitação, quando você busca a aceitação, você está andando como filho da luz. Você está permitindo que a luz se potencialize e brilhe dentro de você. Lembrando que a aceitação, ela é uma ferramenta de trabalho para o filho da luz e não é conformismo e cruzar os braços. É muito importante entender o que vem a ser a aceitação. A aceitação, ela é força que te impulsiona a trabalhar, ao passo que o conformismo, cruzar os braços, é um comportamento do filho da treva, porque é um comportamento do orgulho. Ele, através daquela camisa da vítima, ele está permitindo a força do orgulho. Então, buscar a aceitação é buscar um recurso para você fazer esse autotrabalho de ascensão. E diante das circunstâncias de violência, o
que são basicamente as agressões, é o perdão. Então, nós vamos buscar o perdão para realizar essa ascensão. Então, Paulo ainda ali nos Colossenses, né, na Epístola aos Colossenses, diz: preservai em oração, perseverai em oração, velando nela com ação de graça. Então, orai e vigiai e trabalhai. O Emmanuel, no livro Pão Nosso, num capítulo chamado Oração, ele diz que muitos oram exigindo resultados imediatos, outros perseveram, no entanto, se mantêm angustiados. Os filhos da luz, eles oram, mas em ação de graça, como diz Paulo ali, né, aos Colossenses. Por quê? Aquele que ora com fé, ele não se mantém dentro da angústia e também não exige resultados, porque ele consegue, o filho da luz, ele consegue entender que o Pai só dá boas coisas ao filho, né? Então ele não vai ser nem exigente e nem se manter angustiado. Por isso que Jesus ensinou a orar: seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. E Emmanuel diz também que tem uns que oram, mas desgastam-se e consomem valiosas energias em aflições injustificáveis. Então, aquele que ora com fé, ele não é aflito. A palavra de Paulo é muito clara. É indispensável persistir na oração, velando nesse trabalho com ação de graça, quer dizer, velando, quer dizer, trabalhando, se mantendo dentro dessa ação de graça, quer dizer, você entendendo essa mensagem da vida, essa mensagem do Pai. Oração intempestiva, constituída de pensamentos desesperados e descabidas exigências, destina-se ao chão renovador, qual acontece à flor improdutiva que o vento leva. Então, o não da vida, muitas vezes é um não para esse tipo de oração, para uma oração exigente, para uma oração intempestiva, constituída de pensamentos desesperados e descabidos, quer dizer, orações constituídas, versadas dentro da nossa ignorância, da nossa não percepção, do nosso não entendimento da mensagem velada que está ali naquela experiência. Então, buscai e acharás, do ponto de vista moral, essas palavras de Jesus significam: pedi a luz que vos clareie o caminho e ela vos será dada. Pedi forças para resistirdes ao mal e as tereis. Pedi assistência dos bons espíritos e eles virão acompanhar-vos. Pedi bons conselhos e eles não vos serão jamais recusados. Então, batei à nossa porta e ela se vos abrirá, mas pedi sinceramente, com fé, confiança e fervor. Apresentai-vos com humildade e não com arrogância, sem o que sereis abandonados às vossas próprias forças e as quedas que derdes serão o castigo do vosso orgulho. Então, andai como os filhos da luz significa: observe, você se mantém no comodismo ou busca a oportunidade? Observe como você se apresenta em teus pedidos, com humildade
ou arrogância. Observe como você se comporta perante a dificuldade. Os filhos da luz sabem fazer da dificuldade o seu degrau de ascensão. É isso, meus irmãos, que eu trouxe para esse momento e desejo a todos muita paz.